Vamos lá, de volta. A gente vai tentar de novo o contato com o PVC. A gente teve um probleminha no áudio. O áudio estava duplicado no nosso primeiro papo. A gente está batendo um papo com o Paulo Vinícius Coelho, o PVC. Ele está falando um pouco sobre carreira. Vamos falar um pouquinho sobre pandemia, sobre o retorno do futebol. A gente quer o retorno de vocês. Se o áudio continuar ruim, por favor, continuem avisando. Mandem também perguntas. Apertem aí no coraçãozinho, apertem na setinha para chamarem seus amigos, para chamarem outras pessoas para acompanharem essa live. Vamos tentar mais um contato com o PVC. Estou com um foninho aqui agora, de repente o som vai melhorar. Vamos tentar aqui de novo falar com o PVC. Ver se ele já aparece aqui. Ele ainda não chegou. Enquanto isso, a gente vai pedindo de novo para você apertar no coraçãozinho aí do lado, para a gente ver o coraçãozinho subindo durante a nossa live. Aperta também na setinha para chamar seus amigos, para chamarem as pessoas para acompanharem esse papo com o Paulo Vinícius Coelho. Enquanto isso, você vai entrando, a gente vai acenando aqui para as pessoas que estão entrando. Vai mandando sua pergunta, vai mandando sua dúvida, vai participando aí com a gente. Vamos ver se ele já está aqui com a gente. Ainda não, o PVC ainda não entrou. Vamos esperar mais um pouquinho. Entrou, vamos chamar. Voltei. Agora vai, será? Agora não tá voltando o som para mim. Então não Não tem tá eco voltando? mais. Não, tá beleza. Agora tá tranquilo, né? Então acho que não tem mais eco. Qualquer coisa que vai O ao falar. vivo, ser mais do que Você- todo mundo sabe, né, PVC? O ao vivo tem dessas coisas, a gente passa cada... Claro, natural. Todo mundo em casa. É. Você Bom, tava falando então, das redes PVC, a gente... sociais. Isso, você é um jornalista que tem uma presença, eu acredito, um pouco menor nas redes sociais em relação a outros profissionais de imprensa. A gente vê muito jornalista que é bastante atuante, você fica um pouco mais ali, você não comenta muita coisa. Como é que é a sua relação com redes sociais? Como é que você trabalha nas redes sociais na sua profissão? Tudo que eu posto no blog, eu jogo no meu Twitter, algumas coisas no meu Instagram. Uhum, Eu tenho um número de seguidores considerável. Tenho 1.280.000 seguidores no Twitter e tenho uhum, 235 mil no Instagram. O Instagram eu sempre lidei com uma coisa mais pessoal. Às vezes eu vou para o jogo, quero postar, acabo esquecendo, que eu estou no meio do jogo, estou pensando em outra coisa. O Twitter não. O Twitter eu sempre jogo alguma coisa. Só que o Twitter hoje em dia, ele é a prova que o ser humano deu errado. Então, não adianta ficar sendo xingado. O cara muitas vezes te xinga para você responder, e aí ele tem 10 seguidores e ganha mais 20. Então, o que eu exatamente. faço? Quando eu percebo alguma coisa que o cara respondeu, o cara que me tocou de algum jeito, ou porque ele me xingou, ou porque eu não gostei, ou porque ele fez uma observação pertinente, ou porque ele me fez uma correção justa, eu sigo e respondo por mensagem direta. Acho que eu faço com esse cara uma deferência, e se ele for um que está me xingando, normalmente vem com mais educação. Se não voltar com educação, perdeu a chance. Desculpa aí. Porque é meu instrumento de trabalho. As redes sociais também são instrumentos de trabalho. Também é um mecanismo de eu divulgar meu trabalho. Não é para eu ficar discutindo o clube. Eu não sou clubista, cara. Tem duas coisas que viraram chavões nas redes sociais. Chama clubista e bairrista. O cara não sabe nem o que é bairrismo e chama de bairrista. Não tem isso. Eu sou jornalista brasileiro, que trabalha com futebol do mundo inteiro. Então, acertar e errar, todo mundo vai acertar e errar. Mas que vai ter Exatamente. honestidade, quem me conhece sabe que eu sou um cara honesto. Tento acertar. E redes sociais, principalmente essa era de Twitter, que a gente está vendo um crescimento muito grande do Twitter por questão de política, por questão de futebol mesmo, muita gente gosta de acompanhar o clube nas redes sociais. O Twitter, as redes sociais no geral, elas meio que tornaram o torcedor um fiscal da imprensa, né? Eu vou dizer fiscal, claro que no bom sentido. O cara acha que ele pode ficar julgando o seu trabalho, ele pode ficar avaliando o que você está escrevendo, quando na verdade não é esse o papel dele, né? Bruno, às vezes o cara acha que ele pode julgar o que está no seu coração. O cara entra para mim e fala assim: você comenta com ódio. Que ódio? Tá louco? Você não me conhece. Você nunca falou Verdade. comigo, nunca sentou para tomar um negócio, tomar um café. Nunca. Você acha que eu tenho ódio?
Não tenho ódio. Eu adoro futebol, eu quero falar do Cruzeiro, do Atlético, do América, do Flamengo, do Fluminense, do Palmeiras, do Corinthians, São Paulo, do Santos. Como eu disse, errar e acertar é do jogo. Todo mundo vai errar e acertar. O negócio é que o cara acha que você tem que falar só o que ele quer ouvir sobre o time dele. Se você fala o que ele concorda, ele acha que você é bom. Não, o PVC é bom porque ele falou o que eu penso. Se ele não falou o que eu penso, o PVC não é bom. Vou lá xingar o PVC. É isso. E aí tem um limite, né? Democracia não é só quando você concorda comigo, é quando você discorda também. Uhum. Exatamente. O PVC, você é tido por muitas pessoas, eu já até li um comentário aí de alguém falando, como uma espécie de enciclopédia do futebol, né? Muita gente elogia a sua memória, você memoriza escalações de equipes que as pessoas de repente nem se lembravam. Como é que é a sua relação com isso? Como é que é a sua relação com esse estudo que você tem do futebol? Então, eu não preciso saber as coisas de memória, isso não pode servir para arrotar conhecimento. O que eu acho que essa memória me ajuda é a manter o moleque que me fez me apaixonar por futebol. Porque às vezes a gente fala assim, porque antigamente eu sabia o time de goleiro da ponta esquerda porque ele jogava junto 10 anos. Mentira! Você sabia porque você tinha 10 anos. E quando você tem 10 anos, você não se preocupa com outra coisa. Você tem que tirar uma nota boa na escola e fazer as coisas que você gosta. Quando você tem 40, você está pensando que você tem que pagar a escola do seu filho, o aluguel da sua casa, prestação do apartamento, e assim por diante. Então, você passa a se relacionar de uma maneira diferente. Eu não posso, eu não me permito perder a minha paixão. Então, eu quando tinha 10 anos de idade, 9 anos de idade, sabia o Guarani, campeão brasileiro de Neneca, Mauro Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos, Zé Renato, Capitão Careca e Bozó, sem nunca estudar, eu sei que eu preciso saber que o Flamengo, campeão da Libertadores no ano passado, se eu parar e me organizar o pensamento, eu sei que eu posso continuar sabendo que o time campeão, um time importante, nesse caso do Flamengo, jogava com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro e De Arrascaeta, Gabriel e Bruno Henrique. Então, por quê? Porque isso vai me ajudar a relacionar fatos, além de manter vivo o moleque que me fez virar jornalista, vai me ajudar a relacionar fatos e não errar ou correr menos risco de errar quando eu estiver ao vivo. Coisa que eu acho abominante hoje em dia você falar, assim, é um vício, é uma muleta. Se não me engano, o Flamengo foi campeão do mundo com Raul, Leandro Marinho, Moser Júnior, Andrade Adilho, Zico, Tita Nunes e Lico. Se não me engano, eu acabei de cuspir na informação que eu dei. Uhum. Verdade. E tem muita gente aí até falando, tem um rapaz que brincou aqui nos comentários, perguntando quantos passos o lateral errou contra o time lá em 1998. Isso acaba acontecendo muito também, né? As pessoas acabam levando para esse lado. Então, porque muitas vezes você faz a paródia, né? O Mário Navarro está me homenageando com... Nossa, esse cara é ótimo, esse cara é maravilhoso. É uma homenagem, mas assim, o texto dele é a hipérbole. Eu não estou falando que o cara errou 200 passos. No colégio, os caras me sacaneavam, falavam assim, qual é a cor da cueca do Platini na Copa do Mundo X? É branca. O calção tinha sunga dentro do calção, só podia, o calção era branco, a sunga era branca. Só podia ser branca, né? Ô PVC, eu vou pegar o gancho da escalação do Flamengo que você passou. Na semana passada, na quinta-feira, a gente teve o retorno do futebol, um retorno bastante controverso, bastante polêmico, com a vitória do Flamengo sobre o Bangu, respeitando ali alguns protocolos de segurança por conta da pandemia do coronavírus. Mas você aprovou esse protocolo? Você achou que o retorno que é hora de voltar com o futebol ou é cedo demais ainda? Se as autoridades sanitárias, que são as secretarias de saúde, dizem que é hora de voltar, então é hora de voltar. O problema é que a gente não acredita em ninguém nesse país. A gente passou 3 meses discutindo, no meu ponto de vista, discutindo com razão a pressa que o governo federal demonstrava para que todo mundo voltasse a trabalhar, e a gente dizia o quê? É preciso esperar as autoridades sanitárias darem o aval. Quando a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, do Governo do Estado e da Prefeitura dizem que pode voltar a jogar, a gente acha que é política. Quando a Secretaria de Saúde do Governo Estadual de São Paulo diz que não é hora de voltar a treinar, a gente também acha que é política. Então, no fundo, a gente tem uma crise de liderança assustadora. Então, a questão é assim, quem é a autoridade sanitária? As secretarias de saúde dos estados, municípios e do governo federal. Secretaria de Saúde estão dizendo que pode? Se estão dizendo que pode, a partir do momento da autorização,
passa a ser uma sensação individual de segurança ou de falta de segurança. Tem gente que no dia que abrir restaurante, no primeiro dia ele vai para o restaurante. Tem dia que vai abrir restaurante e o cara não vai sair de casa, porque não vai se sentir seguro para sair. Esse é o ponto. O que não pode é o desrespeito às normas, né? Como, por exemplo, no final de semana no Rio de Janeiro, a informação era de que não pode aglomerar na areia. E todo mundo se aglomerou na areia. Não é que você não pode pisar na areia, é que a areia é o local onde as pessoas se encontram e se aglomeram. Por isso é que há proibição para ficar na areia. As pessoas estão aglomeradas na areia. O que vai provocar o aumento do número de casos. Nós vamos voltar para trás. Aí vai chegar a Secretaria de Saúde, a Autoridade Sanitária vai dizer: não pode mais abrir restaurante, não pode mais sair de casa, não pode mais não sei o que lá. Agora, as pessoas também atribuem ao futebol uma responsabilidade que não é dele. Quando você fala assim, quando voltou o futebol, então por causa disso o Rio de Janeiro foi para a praia se aglomerar. Não! Na semana passada, há 4 semanas, os quiosques do Rio de Janeiro estão abertos colocando lona para esconder as mesas. Isso não foi depois do futebol, isso faz 1 mês que está acontecendo. Então, tem a responsabilidade das nossas lideranças, nas quais não estamos conseguindo acreditar, e tem a responsabilidade individual, de cada um saber que tem que sair com máscara, lavar a mão, tomar cuidado para não ter contágio. Eu vi pessoas escrevendo nos comentários aqui que na Europa os campeonatos estão voltando. É até importante falar que na Europa os campeonatos estão voltando após um período de isolamento social que foi devidamente respeitado. E aí os protocolos começaram a ser estudados depois que a curva da infecção da pandemia começou a baixar. Aqui no Brasil a gente está chegando no pico ainda. A gente não sabe quando vai ser esse pico de infecção ainda. E a gente já está começando a falar de retomada de atividades e mais especificamente o nosso papo aqui da retomada do futebol. E existe ainda uma aproximação, falando basicamente do Flamengo, que foi a equipe que entrou em campo, do presidente do Flamengo com o governo federal, que também dá um pouco de aval a isso, né? Também essa aproximação também pode significar que o Flamengo pode ter mais liberdade para jogar nesse momento, né? Não, eu acho que não. Eu acho que assim, a questão do governo, da liberação foi o governo do Estado. O governo do Estado teve uma aproximação com o Flamengo lá atrás, na época da volta aos treinos, que foi dia 20 de maio. Dia 18 de maio o Flamengo voltou a treinar. Dia 20 de maio foi o dia das imagens que mostravam do helicóptero que o Flamengo estava treinando. O Flamengo foi flagrado treinando. Havia nesse dia um decreto do governo estadual que dizia que os centros de treinamento deviam ficar fechados. O Flamengo teve uma aproximação com o governo estadual. O governo estadual fez vistas grossas. Naquele dia, a prefeitura, que podia dizer que podia treinar ou que não podia treinar, em vez de mudar o decreto da prefeitura não proibia. O decreto da prefeitura dizia fechamento de academias de ginástica. Era simples para o prefeito. O prefeito acrescentava uma linha e dizia fechamento de academias de ginástica e centros esportivos. E no dia seguinte o Flamengo não podia treinar. Não foi isso que o prefeito fez. O que o prefeito fez foi dizer, não recomendamos. E 3 dias depois fez a reunião com os clubes e aprovou a volta aos treinos. É por isso que a gente não acredita nas pessoas. É porque a gente acha que tem política. Agora, a relação do Flamengo com o presidente da República, eu não votei no Bolsonaro, não votaria no Bolsonaro, isso é uma outra coisa. Agora, se o presidente da República chama um presidente de clube para ir a Brasília, o presidente de clube vai conversar com o presidente da República. Isso é relacionamento. A questão é você ter liderança, autoridade. O STF diz que governos estaduais e municipais é que tem que determinar isso. E isso exige liderança e autoridade desses governos. É isso que está faltando. Certo. Aqui em Minas, por exemplo, o campeonato estadual está marcado para voltar em 26 de julho. E o pico da pandemia está marcado para o dia 15 de julho. Então, 2 semanas depois que a gente tem esse suposto pico, que a data muda toda hora também, toda semana eles estabelecem uma nova data, 2 semanas depois a gente vai ter jogo do Atlético, vai ter jogo do Cruzeiro. É claro que o torcedor do Atlético está doido para ver o Sampaoli, o torcedor do Cruzeiro quer saber como é que o time vai ser com o Enderson, mas protocolos precisam ser bem feitos, né? Protocolos precisam ser bem feitos e respeitados para que a gente possa voltar à normalidade. A pergunta que as secretarias de saúde têm que responder é: se voltar esta atividade, isto vai aumentar o risco de contágio e da epidemia se alastrar? Porque não aguento mais. A pandemia é a epidemia global.
né? No Brasil tem uma epidemia que é epidemia. Quando você deixar de ter a epidemia na China, na Austrália, na África, deixou de ser pandemia. Né? Passa a ser epidemia que a gente tem aqui, como já teve epidemia de meningite nos anos 70. Ou, nesse dia, no dia que, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi autorizada a abertura de restaurantes com áreas externas. Os restaurantes que têm varandas podem funcionar na sua parte externa. Na parte interna, não pode. Eu não conheço um comerciante que tenha renunciado ao direito de voltar. O futebol é a mesma coisa. Por isso que eu cobro das lideranças políticas. Elas é que têm que dar um norte para nós. Se você disser que pode abrir a padaria, e você é dono de padaria, você vai abrir a padaria. Se você for grupo de risco, você vai botar alguém para trabalhar na sua padaria. E para você poder ficar em casa. Mas eu não conheço um exemplo no mundo de alguém que tenha sido autorizado a voltar ao trabalho e tenha renunciado a esse direito. Então, a partir do momento em que o governo de Minas, a Secretaria de Saúde do município de Belo Horizonte, a Secretaria de Saúde estadual, disserem pode ter jogo, nesse dia pode ter jogo. E se a única questão de não ter jogo é eu não confiar no que a minha autoridade sanitária está me dizendo. Porque também essa questão eu respeito a ciência, a saúde está em primeiro lugar. Mas nós estamos ouvindo que o pico da pandemia é daqui a 2 semanas, desde março. Então, é verdade. Alguém tem que dar um norte. Fique em casa mais tanto tempo. Daqui a tanto tempo a gente vai poder começar a sair. A gente fica esperando uma solução de repente milagreira, uma vacina que descobre hoje e amanhã a gente já vai estar lá no posto vacinando, mas não é bem assim. Não e é o principal bem assim. argumento, o PVC, no caso dos clubes brasileiros que estão querendo voltar às atividades, que estão retomando aos poucos os treinos, é a questão da economia, assim como todos os setores que estão reclamando que vão fechar o ano no vermelho caso não consigam retomar as atividades. Nesse caso, a tendência esse ano é que, claro, os clubes brasileiros terminem o ano devendo, gastando mais do que faturam, porque o faturamento é muito menor, tanto de patrocinador quanto de, óbvio, bilheteria. Nesse caso, na sua opinião, qual que seria a saída? Seria a CBF entrar e dar um subsídio maior para os clubes? Ela já ajudou aí clubes menores. Seria os clubes arrumarem outras alternativas de faturamento, como o Atlético arrumou com a camisa, com a hashtag do Manto da Massa? Qual que seria a saída, na sua opinião? Bom, a CBF ela é a agente organizadora do futebol brasileiro. Ela não é mãe dos clubes. Né? Então, faz muito tempo que tem clube gastando mais do que arrecada. Há muito tempo isso acontece no Brasil. O que é que tem que se fazer em relação a isso? Tentar linhas de crédito para que você tenha acesso a juro baixo. Politicamente, a CBF pode ajudar nisso. Como ajudou, por exemplo, no processo da lei que congela por 18 meses, a partir do fim do estado de calamidade pública, congela as parcelas do Profut. Isso avançou para que os clubes não precisem pagar e correr o risco de ficar fora do Profut, do sistema de refinanciamento das dívidas. Agora, isso não coloca dinheiro na mão dos clubes. Tinha uma ideia que circulou entre advogados, especialistas, de que a Caixa poderia fazer uma linha de crédito apostando no que na garantia que seria o dinheiro das loterias, ou seja, o dinheiro das loterias, como o Time Mania e a Loteria Esportiva, ela não sairia da Caixa. A Caixa não remuneraria os clubes e, portanto, ela não teria gasto nenhum. Ela só simplesmente usaria o recurso que já está lá para ter ou do empréstimo. Só que essas dívidas, essas receitas estão já como garantidoras do Profut. Você tem que desvincular do Profut. Não, apesar de alguns depoimentos de advogados, os clubes não acreditam nessa hipótese, não acham viável essa hipótese. Qual seria, se a hipótese fosse juridicamente possível, que vantagem daria? Os clubes teriam acesso a um dinheiro na mão, abateriam a dívida e teriam dinheiro na mão. Porque o congelamento das parcelas do Profut não coloca dinheiro na mão dos clubes. Ele tira a obrigação de pagamentos, mas não te dá o dinheiro.
os clubes vão ter que ser criativos. Ou recorrer a empréstimo bancário, que é um perigo, ou serem criativos. Tentar criar receitas alternativas, como alguns clubes tentaram fazer com camisa, com leilão de camisa, enfim, que é um dinheiro menor. E só vai tranquilizar quando voltar os jogos. Quando voltarem os jogos, você volta a ter receita de televisão e perspectiva de patrocinadores, para depois, a médio e longo prazo, voltar com outras duas receitas, que seriam bilheteria e venda de jogadores. A discussão ela deveria começar por uma boa gestão de clubes, né? A gente falar de colocar dinheiro na mão de um clube é um negócio perigosíssimo, porque clube de futebol com dinheiro na mão, ele vai gastar com futebol para ganhar título, para agradar o torcedor, para atrair patrocinador também, para ganhar premiação, enfim. E a gente tem alguns clubes, Atlético Paranaense, Bahia, são muito citados, o Grêmio também tem sido mais lembrado, como clubes que são modelos de gestão, são clubes que têm modelos de gestão que as pessoas consideram que devem ser seguidos. Na sua opinião, qual que é a saída? É adotar, por exemplo, o que o Flamengo adotou, que foi fechar a casinha por alguns anos e depois voltar mais forte, tentar gastar melhor o dinheiro que você recebe? Qual que seria a saída nesse caso? Uma coisa que está acontecendo no Congresso também é o avanço do projeto do Clube Empresa, que deve ter uma convergência entre os dois projetos, do Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, e do Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro, que foi aprovado na Câmara e que faria uma convergência com o projeto do Rodrigo Pacheco para ser aprovado no Senado, que criaria a Sociedade Anônima de Futebol. O Atlético Paranaense está avançando na direção de virar, talvez, a primeira Sociedade Anônima de Futebol. Fora isso, qual é a vantagem que o Clube Empresa dá? No meu ponto de vista, não existe um modelo exato. Você faz assim que vai dar certo. Não existe isso. O Real Madrid é clube associativo e dá certo e tem dívida. O Milan era um clube de dono e dava certo, enquanto deu certo. Enquanto o Berlusconi esteve lá, e o Berlusconi não é um modelo de político, mas ele fez o Milan ser muito mais forte do que foi no passado. Então você tem modelos diferentes. A vantagem é você escapar desse modelo atual dos conselhos deliberativos, que fazem um barulho enorme com política de clube. Não tem mais sentido um clube que fature 900 milhões de reais, como o Flamengo, ou 380 como o Atlético, ou 600 milhões como o Palmeiras, que você dependa de reuniões de conselheiros que vão para o conselho como se fosse para uma reunião de condomínio. Discutir se coloca cadeira na piscina ou não coloca. Isso não faz sentido. Se conselheiro fosse bom, a gente vendia. Então, a vantagem é sair desse modelo surrado. Em relação à gestão, sendo empresa, ou seja, clube associativo, é como na sua casa. Se você ganha 10, você pode gastar no máximo 9. Se você ganhar 10 e quer juntar algum dinheiro, você precisa gastar no máximo 7 para conseguir juntar um dinheiro. Se você quiser comprar um carro, por exemplo. Se você ganhar 10 e gasta 12, vai dar errado. É simples assim. Então, transfere a economia da sua casa, é um exemplo grosseiro, para o clube de futebol. Se ele gastar mais do que arrecada, vai dar errado. Vai explodir. Uhum. E pegando esse gatilho do Conselho Deliberativo, a gente talvez tenha o maior exemplo aqui no nosso quintal, aqui em Belo Horizonte mesmo, de como o mau uso de um Conselho Deliberativo pode ser nocivo para um clube, né? No Cruzeiro a gente teve essa questão, essa polêmica dos conselheiros remunerados, a gente teve toda a polêmica da crise ano passado, que foi descoberta pelo Fantástico, em meados de maio, mais ou menos. E eu queria pegar esse gancho para a gente começar a falar aqui dos times de BH. O Cruzeiro, vamos começar do Cruzeiro no dia que a gente pegou o gancho. O Cruzeiro está vivendo a maior crise da história dele, sem dúvida. Vai disputar a Série B em 2020, vai começar com menos 6 pontos. Provavelmente passará o aniversário de 100 anos na Série B, caso o calendário de 2020 invada 2021, porque o aniversário do Cruzeiro é no dia 2 de janeiro. Qual que é o seu panorama da situação atual do Cruzeiro? O que você acha que tem de perspectiva para o futuro do clube? Ele tem que começar a gastar menos do que arrecada. Então, ele já limpou... Menos que os outros, inclusive, né? Ele já limpou em torno de 2.800.000 de receita de folha de pagamento, mas é pouco, porque gastou demais no passado.
ele precisa, embora eu seja contra o modelo de revelar para vender, ele precisa voltar a vender jogadores. Você não faz isso. O Cruzeiro foi o único time da história da Copa do Brasil campeão com um time que tinha 11 titulares acima de 30 anos. Você não vai vender ninguém. Então, tem uma dificuldade básica aí. Agora, a gente viu muito, o Sérgio Rodrigues assumiu a presidência do Cruzeiro falando, por exemplo, do River Plate. Faz sentido. Você tem muitos exemplos no mundo de clubes que saíram da segunda divisão para campeões de torneios importantes muito rapidamente. O Corinthians, em 2008, estava na segunda divisão. Em 2011, era campeão brasileiro. Em 2012, da Libertadores. O River Plate, que é o exemplo que o Sérgio Rodrigues tem falado, em 2012 disputou a Série B, o campeonato da segunda divisão da Argentina. Em 2015, ganhou a Libertadores. O Palmeiras, em 2013, estava na segunda divisão. Em 2016, era campeão brasileiro. Tem exemplos assim. Agora, vai dar trabalho. E o Cruzeiro precisa reaprender a sua vocação. Ou revelar jogadores, descobrir, durante um período vai ter que vender também. Outro ponto importante do Cruzeiro. O Cruzeiro, estou dizendo que ninguém aqui é modelo de gestão, seja Perrella, seja Felício Brandi no passado, seja César Massi, seja Gilvan, não estou falando, mas o Cruzeiro tinha até o início da década de 2010 uma unidade política. Hoje, ele tem 10, 8, 9 facções políticas que estão pensando no sucesso dessa facção política e não do sucesso do clube. É bom ter oposição, mas você não pode ter um clube todo rachado. E é o que acontece hoje, né? O Cruzeiro, ele, por mais que existiu esse conselho gestor, que com certeza são pessoas que amam o Cruzeiro, que trataram o Cruzeiro muito bem, mas ainda falta alguma coisa, né? Teve a eleição, aí parece que a partir da eleição que começaria a se dar o norte, né? O conselho gestor, ele serviu para dar o diagnóstico, para falar, ó, a gente está devendo tanto, e aí o presidente que pegaria a bomba, teoricamente. Exatamente. No caso do Atlético também, o Atlético tem um discurso do Sérgio Sete Câmara de que não vai cruzeirar, mas ontem o Rubens Menin deu uma entrevista para a Fox falando sobre o dinheiro que ele está colocando no Atlético, que ele vai colocar sem juros, e depois ele pega de volta, ou recupera o dinheiro quando o Atlético vender. Preciso deixar claro que pela legislação hoje ele não pode ser parceiro de jogador. Ele tem que fazer um contrato separado disso de alguma maneira, porque se alguém disser que ele é dono do jogador, que o dinheiro vai para ele quando for vendido, pela legislação atual não pode acontecer. Segundo ponto esse dinheiro uma hora vai voltar. Como é que vai voltar? Porque eu não discuto a paixão do torcedor, do empresário que quer colocar dinheiro lá dentro. Eu acho que há modelos e experiências diferentes. Por exemplo, o Marcelo Teixeira foi presidente do Santos durante 8 anos, 9 anos seguidos. E botou dinheiro do bolso da família, botou dinheiro da família, botou dinheiro da família. Um dia, ele saiu e a Vila Belmiro apareceu penhorada porque ele queria receber o dinheiro de volta. Outra situação, o Paulo Nobre, no Palmeiras, fez o empréstimo em nome dele. Foi ao Conselho Deliberativo do clube e disse, olha, fiz o empréstimo nessas condições. Quero que vocês votem as condições em que vocês vão me devolver. O Conselho votou a maneira como ia devolver o dinheiro para ele. Foi muito mais transparente. Porque senão eu vou dizer assim, estou botando dinheiro aqui e eu não vou cobrar juros. Até o dia que tem uma briga política e o cara vai e cobra os juros. E aí vira bola de neve. Então, tudo isso tem que ser em contrato. Tudo isso tem que ser acordado e assinado. Porque não existe almoço de graça. No caso do Atlético, é interessante você ter falado isso, porque existe o risco de que no Atlético ocorra o que está acontecendo no Palmeiras, né? O Palmeiras, ele pegou a Crefisa, a dona da Crefisa começou a investir dinheiro no Palmeiras e depois isso teve que se transformar em dívida porque a Crefisa não pode participar do jeito que ela estava participando. Então o Atlético corre isso também de daqui a pouco, daqui a alguns anos, assumir uma dívida e ter que começar a pagar o Rubens Menin. A Crefisa, Bruno, não pode fazer como doação sem colocar na declaração de imposto de renda dela. É aqui que está o X da questão. O Palmeiras deve 173 milhões de reais para a Crefisa porque a Crefisa não quis colocar na declaração de imposto de renda dela. Ou seja, não era doação.
Aí virou empréstimo, porque a Receita Federal pegou e disse, olha, você pode fazer desse jeito, mas você precisa declarar. E se você vai declarar, você vai pagar. Não tem almoço de graça. Ninguém é bonzinho, bonzinho. As operações financeiras são operações financeiras. E ainda está um pouco nebuloso, né, de como que vai ser essa relação do Rubens Menin com a diretoria do Atlético, porque ele fala, não é dinheiro da minha empresa, é meu dinheiro, se eu quiser colocar como doação eu coloco, mas aí também depois ele fala, não, o presidente fala, é o empréstimo que a gente está fazendo com juros abaixo do mercado. Parece que nem ele sabe ainda, né, como é que está chegando esse dinheiro, como é que isso está sendo, como é que isso vai ser depois, lá na frente. Por isso que precisa ser assinado, claro, e passado pelo... Por mais que o conselheiro, se fosse bom, a gente vendia, mas assim, o conselho tem que aprovar como é que é esse dinheiro. Tem que saber como o dinheiro entra, como o dinheiro volta. Você pode fazer uma operação que você devolva o dinheiro para o MRV ou para o Rubens Menin com a Arena MRV quando for inaugurada. É uma diferença em relação ao Cruzeiro. Porque o Cruzeiro tinha a despesa da Minas Arena, do Mineirão. E o Atlético pode ter daqui a 2 anos uma receita que ele não tem hoje, né? Os clubes brasileiros ainda têm uma dificuldade muito grande de fazer estádio virar receita. Mas ele pode conseguir fazer e devolver parte dessa receita para pagar a dívida com o Menin. Agora, tem que ser claro, tem que ser explícito. Não pode ser daqui a pouco alguém dizer assim, não, mas tinha os juros eram tanto. Era parte do mercado, mas era juro. Então... E no Atlético tem uma questão especial, que é o seguinte, o presidente do Atlético atual, Sérgio Sete Câmara, ele chegou com o discurso de não, nós vamos ter que fechar a casinha, a gente vai ficar aí uns 2, 3 anos com o time mais ou menos, para a gente começar a pagar as dívidas, daqui a um tempo a gente poder investir mais num passo semelhante ao que o Eduardo Bandeira de Melo fez no Flamengo. Né? Eu tenho uma pessoa falando aqui do Flamengo. Só que, depois da saída do Dudamel, até no ano passado, no final do ano passado mesmo, parece que essa austeridade levou um chute para o alto e não existe mais. Né? Contratou o Sampaoli, começou a falar que chegou investidor, começou a gastar dinheiro com o jogador. Isso não é um passo muito maior que a perna para quem tem um discurso de austeridade, para quem tem um discurso de que quer de fato que o clube pague suas dívidas e seja viável para que ele possa andar com as próprias pernas? Não. Vou voltar para o exemplo de casa. Como eu disse, tem que ser tudo bem esclarecido e colocado no papel e assinado. Vamos voltar para a conta do rame-rame da nossa casa, para a gente entender... Tá tocando o interfone, não sei o que é. Depois eu desculpo. Não, deixa quieto. Vai tocar. Beleza, sem grego. A gente, quando você tem uma situação financeira delicada na sua casa, tem 2 maneiras de fazer. Uma é gastar menos. A outra é ganhar mais. Né? Você tem pagar a escola do seu filho e está faltando dinheiro, você pode cortar a TV a cabo. Ou você pode arrumar um segundo emprego. E nesse caso você vai ter dinheiro para manter a sua TV a cabo e para pagar a escola do seu filho. O X da questão está em... Os clubes precisam descobrir novas receitas. Agora, as receitas, os clubes não têm descoberto novas receitas. Só tem um jeito. Ou eu descubro um mecenas, que é o caso do Atlético com o Menin, que foi o caso do Palmeiras com o Paulo Nobre, que foi o caso do Palmeiras com a Crefisa, ou eu descubro um patrocínio de camisa, é o caso do Palmeiras e Crefisa nesse caso, e está na hora de você conseguir descobrir outras receitas. Por exemplo, o estádio do Corinthians tem 25 lojas que não funcionam. O estádio do Corinthians, com toda a dificuldade de pagamento do estádio, ele tinha que gerar uma receita que ele não gera. Tem um potencial de ganho de dinheiro ali que não é explorado. O Atlético vai ter o estádio. Como tem que ter um plano de funcionamento do estádio para que ele seja receita para o Atlético. O estádio do Atlético não pode ser um ônus para o Atlético. Ele tem que ser a solução para o Atlético. Para que eu não precise pegar dinheiro emprestado a juro maior que o mercado, ou menor que o mercado, qualquer juro que seja. Eu não posso ficar dependendo de um mecenas. E aí tem a questão política também, né? Porque a gente sabe que o Sérgio Sete Câmara ficou muito entre a cruz e a caldeirinha.
né? Que é à medida em que ele sorri para o Ricardo Guimarães e para o Rubens Menin, o Alexandre Calil do outro lado fecha o seu sorriso. E à medida em que ele sorri para o Alexandre Calil, acontece o oposto com o Ricardo Guimarães e com o Rubens Menin. Então você fica ali entre dois amores. Por isso que a situação política é muito ruim, faz tanto mal. Eu preciso saber para onde eu vou. Eu preciso saber como, quando e quando eu vou conseguir dinheiro para fazer as minhas despesas e conseguir arrecadar mais. É claro que está todo mundo feliz que o São Paulo é uma esperança enorme de montar um time extremamente competitivo para o Atlético voltar a brigar pelo título brasileiro. E depois para voltar a brigar pelo título da Libertadores. E isso pode gerar receita. Isso pode melhorar a situação financeira do Atlético. Agora, você precisa saber quanto você não pode ter uma dívida de 700 milhões, não pagar 2 meses de salário dos jogadores e contratar 5 jogadores nesse meio tempo. Uma coisa não combina com a outra. Uhum. A não ser que eu tenha um plano, mesmo dependendo desse mecenas, que eu ponha no papel e diga: esse dinheiro vai entrar, isso vai virar receita aqui, eu vou pagar dessa maneira. Você tem equacionado o plano de recuperação. O PVC, a gente começou a falar de carreira, começou a falar de pandemia, começou a falar do retorno, acabou descambando para os clubes aqui já de BH, porque é meio inevitável também, né? A gente acaba caindo no papo futebol. Então eu queria seguindo nesse fluxo do papo do futebol para te perguntar sobre elenco. Falando do Atlético, que já é o assunto que a gente tem falado. Excluindo-se o fato das contratações terem aí essa origem nebulosa do mecenas que está ajudando o clube, o Atlético está montando um time para brigar por algo nesse ano, para começar a sonhar, bater de frente com o Flamengo daqui a algumas temporadas, não estou dizendo nem esse ano, ou você acha que ainda precisa de alguma coisa, que você acha que é meio perigoso você ter o Sampaoli, ele de repente recebeu o convite de uma seleção? Como é que você vê o momento atual? Peraí que eu vou ter que vender, peraí, só um segundo. Não, vai lá. Enquanto isso, você vai deixando sua participação. A gente recebeu aqui algumas perguntas já de alguns ouvintes. Eu estou vendo até um rapaz que está perguntando sobre a escalação do Cruzeiro que ganhou do Santos do Pelé na Taça Brasil. A gente vai passar algumas perguntas para ele. Enquanto isso, também você vai apertando aí no coraçãozinho, você vai mandando, vai mandando mais. Vamos lá. Sem problema. É aquilo que a gente falou. Eu acho, Bruno, que eu confio muito no Sampaoli. Eu acho que o Atlético vai ter um time neste ano para brigar pelo título brasileiro. Acho assim, Flamengo, Internacional, Atlético, Palmeiras, talvez Grêmio, são os 5 que eu enxergo muito nebuloso, né? Porque quando vai ser o campeonato, a gente não sabe, mas eu acho que o Atlético vai conseguir montar um time. Por que eu acredito nisso? Porque eu acredito no Sampaoli. Isso é uma certeza? Não, não é. O Sampaoli é muito bom técnico e não foi bem na Copa do Mundo com a Argentina. Então, mas o fato dele montar o time, dele encantar nos treinos, dele convencer com o sistema de trabalho dele, me dá a sensação de que o Atlético, como o Santos no ano passado, se ninguém vai ficar prestando muita atenção no Atlético, o Atlético vai começar a brigar na parte de cima da tabela. Acho que vai. Agora, de novo, assim, são 2 pontos que tem que se juntar. Um lado é o esportivo, conseguir dar para o Sampaoli jogadores da característica que ele deseja. O time vai ficar competitivo. Eu preciso pagar salário em dia, preciso pagar contas em dia, preciso resolver a questão financeira. Eu vou só vou só abrir um parênteses aqui, que a gente acabou de receber um comentário de Dirceu Lopes. Eu até arrepiei aqui agora, pedindo para falar de 66. Tem um rapaz até que está perguntando sobre o Cruzeiro que venceu o Santos do Pelé na Taça Brasil de 66. Ele está perguntando para você falar a escalação. Não vou te pedir para falar da escalação, a gente vai falar do Cruzeiro. Se souber, eu não quero te colocar em saia justa. Raul, Pedro Paulo, William, Procopio Neto, Piazza, Dirceu Lopes, Natal, Tostão, Evaldo e Hilton Oliveira. Técnico Ayrton Moreira. Venceu o Santos, foi 4-1? Eu jamais... Não, foi 6-2 e 3-2. 6-2 no Mineirão, 6-2 no Mineirão, e o segundo jogo no Pacaembu, o Cruzeiro venceu de virada 3-2. Jogando de branco. Dirceu Lopes, então, está acompanhando aqui com a gente. Um abraço para ele, um prazer, uma honra ter a audiência de Dirceu Lopes. PVC, a gente recebeu algumas perguntas de ouvinte aqui. Teve um que está perguntando, vamos passar para o Cruzeiro então, perguntando qual foi o maior Cruzeiro que você viu jogar. A gente acabou de falar do de 66, né, que venceu o Santos do Pelé, mas tem outros times também memoráveis de 97, tem o time de
74, 74 não, 76, o ano que foi vice-campeão do Vasco, uma arbitragem sim. polêmica. 74, 75. 74 teve no Vasco, 2013, 75 do Inter. 2014. Isso. Mas 76 da Libertadores era muito bom, mas eu era muito moleque. Eu acho que o melhor time que eu vi foi o de 2003. Que na verdade tem duas versões, né? O primeiro semestre com o David e Aristizábal, o segundo semestre já com o Márcio Nobre ou Mota, com o Aristizábal, porque o David tinha ido para o Bordeaux, com o Luizão e Gladstone na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, e depois com o Dudu da Sena e Cris. Mas foi o time mais forte que eu vi do Cruzeiro, foi o de 2003. Vi muitos grandes times do Cruzeiro, vi o Cruzeiro de 87, que quase eliminou, quase chegou à final da Copa União contra o Flamengo, o Jair Pereira fazendo o time jogar de branco, que é uma velha superstição que o Beneci Queiroz vive dizendo que não é superstição, mas toda hora que o time está no aperto, coloca a camisa branca, como ganhou o 6x1 do Atlético, foi de camisa branca. Prefiro ver o Cruzeiro de camisa azul, calção branco, meia branca, eventualmente azul, do que o Cruzeiro de branco, mas a gente vimos grandes histórias assim. O time de 97 da Libertadores era um bom time, mas não era um time tão espetacular como foi do Vanderlei Luxemburgo da Tríplice Coroa. Certo. O PVC, tem mais um aqui perguntando, infelizmente a gente não anotou o nome, está te perguntando qual o melhor treinador da história. Eu te vi falando ontem sobre Zagallo, sobre João Saldanha. A gente pode colocar algum desses dois aí nesse scratch? No Brasil, eu acho que o Zagallo não é que tenha sido técnico linear, né? O Zagallo não é campeão brasileiro, por exemplo. Mas o Zagallo fez um maior time da história das Copas. Então, eu acho que esse mérito ele tem. A gente teve grandes técnicos estrategistas, o Tim era um estrategista, o Enio Andrade era um estrategista, o Vanderlei Luxemburgo, nos bons tempos dele, era muito competente na parte de estratégia. Eu sou apaixonado pelo Tele, mas o Tele não é um estrategista, o Tele é um cara do dia a dia, de fazer o jogador crescer, de tirar o melhor de cada jogador, de melhorar esses jogadores. Acho que, do ponto de vista do que ele conseguiu na carreira, o Zagallo é um mito. O Zagallo uma vez disse, antes da Copa de 98, ou durante a Copa América de 97, durante a Copa América de 97, ele disse: se eu morasse em outro país, eu já teria uma estátua em algum lugar. E ele tem razão. Merecia, né? Bom, o PVC, a gente vai chegando na reta final. Eu vou te pedir só para a gente dar uma passada rapidinha pelo América. O América no ano passado, ele meio que revelou o Felipe Conceição, ele saiu do Botafogo, mas foi no América que ele conseguiu fazer o grande trabalho até agora da carreira dele. Mas no ano passado o América perdeu o acesso no último jogo, o time estava no G4, jogou contra o São Bento, que já estava rebaixado, mas acabou perdendo em casa. E acabou ficando para esse ano, sem o Felipe Conceição, que foi para o Bragantino, mas com o Lisca, que está conseguindo manter ali um padrão de jogo, está conseguindo fazer um bom trabalho. Como é que você vê? Você acha que esse ano o América, ele de repente até parte à frente do Cruzeiro, né, na disputa por uma vaga na Série A? Ele parte à frente porque o América começa com 0 pontos, 6 pontos na frente, 6. Né? Começa 6 pontos na frente. O América é um time, é um clube que se estruturou muito. O América sofre muito com o estádio vazio. Isso faz muita diferença para o América. Porque o América teve, assim, as últimas 2 vezes que subiu, ele virou um time ioiô, né? Joga um ano na Série A, um ano na Série B, um ano na Série A, um ano na Série B. E ele tem estrutura para ficar na Série A. Mas ele precisa de algum apoio a mais, porque na hora de decidir, falta torcida, falta presença, tá faltando o detalhe para se manter na primeira divisão, como o Goiás se mantém. O Goiás, a gente estranha quando o Goiás está na segunda divisão. O América hoje a gente ainda estranha quando está na primeira. Não pode ser assim. É um clube que tem potencial para ser um clube de primeira divisão sempre. Vamos ver o que o Lisca consegue fazer. O Lisca é bom técnico, também precisa de afirmação. Pode ser um casamento que funcione. Beleza. Ô PVC, eu vou te agradecer demais pelo papo. Eu nem vi o tempo passar, foi muito legal, muito bacana saber um pouco mais da sua carreira, bater esse papo também sobre os times aqui de BH. Eu vou agradecer demais a quem acompanhou com a gente também. Obrigado mesmo, PVC. A gente te ouve todo dia aqui no painel. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço. A gente fica encantado. E daqui a pouco vou voltar fazendo outras lives aqui. Vamos nessa. Vamos junto. Sim, tem assunto demais. Rendeu demais aqui, muita pergunta. Para você que acompanhou a gente, fica meu agradecimento. Valeu. Muito obrigado. Um abraço. Valeu.